Olá, estamos conversando mais um episódio do Fato Conversado. E hoje, vocês já me conhecem, Silvana Venâncio, eu falo que eu sou privilegiada, porque eu só entrevisto amigos, né? E pessoas que têm conteúdo, graças a Deus. E hoje, principalmente, ela é minha amiga e minha terapeuta ocupacional, né? Kátia Coelho. Que bom te receber aqui no Fato Conversado, Kátia. É uma honra para mim estar aqui com você, Silvana. Acompanho um pouquinho da sua história. Tem o quê? 7 anos que estamos. É muito tempo. Nem eu sabia que era 7 anos. 7 anos. 7 anos que estamos aí, uma compartilhando, né, a trajetória da outra. É um prazer estar aqui. Eu tenho muito orgulho de estar aqui. Tenho muito orgulho de estar sendo entrevistada por você também. Eu que tenho orgulho, assim, se contar nossas histórias dá livro, né? Né, Kátia? Sim. De quando me mandaram para você e que eu acho que foi ali que foi o começo de tudo, de eu não saber o que era terapia ocupacional, entender um pouco. E antes, gente, de eu fazer essa pergunta para a Kátia, eu vou assim falar o briefing da Kátia, né, gente? Que eu não falei quem é Kátia Coelho, gente, ó. Vai eu assim, igual o Silvio Santos, acertar o óculos. Kátia Coelho, terapeuta ocupacional, formada na Universidade Federal do Rio de Janeiro, FRJ. Suas principais formações são certificação em integração sensorial de AIRES, né, pela Universidade da Califórnia, Estados Unidos, hein? Depois eu vou perguntar o que é AIRES, tá? Pós-graduada em transtorno do espectro autista e neuropediatria. Mestrada em estudos da ocupação, professora universitária FAMESC e FUNITA. Aí os alunos de Kátia aí, tá tudo ligadinho, né? E FUNITA é sócia da Clínica Estação Brincar e 8 anos de experiência com desenvolvimento infantil de 0 a 12 anos. Kátia, o que é terapia ocupacional? Isso porque eu não sabia, gente. Eu vou falar que eu sabia de terapia ocupacional quando eu vi aquela novela que a Aline Moraes precisava, sofreu um acidente. Mas esclarece, o que é terapia ocupacional? Então, terapia ocupacional para mim significa potência, né? Então, o terapeuta ocupacional, ele entra na vida das pessoas quando essa pessoa tem alguma dificuldade para realizar suas atividades cotidianas, né? Então, o terapeuta ocupacional, ele busca, a ferramenta do terapeuta ocupacional é a atividade, é a ocupação humana, o que elas fazem no cotidiano. É atividade e também com a atividade a gente usa como recurso para que essa pessoa seja reabilitada, para que ela consiga, né, realizar suas atividades cotidianas. Então, é pela atividade, para a atividade, pela ocupação e para a ocupação. E como que a gente faz isso, né? Então, assim, a pessoa acontece algum acidente, tem alguma patologia, tem alguma questão ali na vida da pessoa que impede que ela consiga realizar suas atividades do dia a dia de forma que satisfatória, que garanta a sua participação, que garanta, né, a sua realização de atividades significativas. Aí o terapeuta ocupacional, com várias ferramentas, com várias abordagens, com recursos terapêuticos, dá suporte para essa pessoa conseguir realizar suas atividades. Mas, Kátia, assim, quando começou o autismo, sempre foi indicada a terapia ocupacional direto quando se avalia o autista, né, a pessoa do espectro autista, sempre já é indicado para o terapeuta ocupacional avaliar junto com a psicólogo. Como que é esse processo? Sim. A história, né, da inserção do terapeuta ocupacional, né, com crianças, com diagnóstico, principalmente crianças, né, agora a gente tem um público adulto também que vem sendo beneficiado com a terapia ocupacional. Mas como que acontece, né? Hoje, eu digo para você que tem algumas crianças e adultos que chegam diretamente para o terapeuta ocupacional, né? Hoje temos, mas na maioria... Não passa para psicólogo nem para... vai direto? Passa, mas hoje eu já recebo adultos e crianças e adolescentes que procuram diretamente o terapeuta ocupacional, e é a partir da terapia ocupacional que eu peço para passar para o neuro, pelo psiquiatra, quando for o caso, mas a maioria das vezes é encaminhado para o neuropediatra ou neurologista, né, ou psiquiatra, para fazer uma avaliação, né, para identificar se há alguma questão ali que o terapeuta ocupacional possa estar contribuindo. Na maioria das vezes, né, é elegível para o terapeuta ocupacional, porque principalmente um
diagnóstico como transtorno do espectro autista, né, que atravessa muito o cotidiano dessas pessoas e impacta a sua funcionalidade. Então, o terapeuta ocupacional tem muito a contribuir, né, para que essa pessoa consiga desempenhar suas atividades e garantir, né, uma participação, né, dentro de uma sociedade, dentro também, né, do que ela acha, principalmente do que ela acha interessante que deve fazer, né. O terapeuta ocupacional, ele é conhecido por, né, todos os profissionais que trabalham, né, mas eu defendendo a terapia ocupacional, né, o terapeuta ocupacional, ele garante que essa pessoa realize atividades que são significativas para ele, né? Que são significativas, que ele queira, né, realizar com melhor desempenho. Kátia, aí você... Porque hoje a gente vê muito terapeuta ocupacional mais tratando do espectro autista, né? A maioria dos casos. Mas, assim, no meu caso, foi pela parte, né, da motora devido, né, à anorexia, que foi um caso atípico, ou também quando tem um acidente, alguma coisa assim. Mas a maioria é o autismo. Tem diferença? Tem diferença no tratamento, tanto para o meu caso, ou o caso de acidente, ou o caso de... Tem como... Sim. O ponto em comum é que o terapeuta ocupacional, ele está ali sempre para dar suporte, para garantir que a pessoa consiga realizar, ter participação, principalmente na sociedade. Que ela consiga desempenhar, né, as atividades do cotidiano de forma satisfatória. É o ponto em comum. Agora, os recursos e as abordagens são específicas, né? Para o adulto, para a criança, para o idoso, tem várias abordagens que são estudadas, né? São áreas, né, da terapia ocupacional diferentes, né? Que nem adulto, né? Adulto, a gente tem uma gama, assim, de demanda, né, de pessoas, principalmente que tem alguma lesão por conta de um acidente, tem a área de terapia de mão, que o terapeuta ocupacional realiza muito bem, temos vários terapeutas ocupacionais renomados, aí que é essa essa reabilitação de mão, né? O terapeuta que reabilita, terapeuta ocupacional especializado em reabilitação de mão. A pessoa tem um acidente, né? A maioria das vezes acontece uma lesão e é encaminhado para o fisioterapeuta. Ok, certo. Mas seria muito bacana se também estivesse junto ali com esse fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional voltado para as questões mais específicas, mais voltada ali para aquela reabilitação mais para o cotidiano. Por quê? Porque o terapeuta ocupacional, ele vai ali nas atividades, vamos pensar, né? Ele quer reabilitar a mão dessa pessoa. É até muito interessante que a Kátia quer falar, gente, porque tem muito isso. O fisioterapeuta pode fazer o que o terapeuta ocupacional faz ou vice-versa. Então a Kátia vai especificar. Eu acho que são profissões que se complementam, né? O trabalho do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional juntos é potente demais, eu acredito muito. Eu realizo um trabalho junto com o fisioterapeuta e é incrível. A multidisciplinar é muito bom. Né? Fisioterapeuta, psicólogo, fonoaudiólogo. Então, assim, ali na reabilitação de mão, o terapeuta ocupacional, ele vai se atentar às questões mais finas, mais específicas. E o diferencial também é que o terapeuta ocupacional, ele reabilita através da realização da ação. Então, o terapeuta ocupacional, se a pessoa está com uma dificuldade de se alimentar sozinha, então a gente vai fazer esse treino de alimentação ali na alimentação. Amarrar o calçado, como já fizemos, né? E tudo isso está enraizado no trabalho de força, né? Essa avaliação, né, dessa musculatura, de como que vai, né? E aí a gente usa a atividade ali, né, dentro da ocupação real, que é a alimentação, para reabilitar. A gente lança a mão mesmo da realização real, principalmente no atendimento domiciliar, como foi seu caso. Sim. E Kátia, é isso que eu queria falar. O idoso, a terapia ocupacional também é indicada para casos de Alzheimer e Parkinson? Sim. Sim, o terapeuta ocupacional, ele está ali, né, atuante junto com os outros profissionais, né, é uma patologia bem complexa, a gente precisa de uma gama de profissionais, né, um trabalho multidisciplinar, e o terapeuta ocupacional compõe essa equipe, né, de forma muito bacana, né, contribuindo exatamente para isso, né, buscando autonomia, garantindo autonomia e independência, e muitas das vezes tentando, trazendo a família para esse cuidado, treinando a família, tentando também prevenir algumas situações, né, são duas patologias muito complexas, né, a gente precisa, né, da família ali junto e nesse processo de reabilitação.
Então, vamos falar um pouquinho da vida da Kátia. Kátia, você é uma menina aí de Bom Jesus Itabapoana, né? De origem humilde, né, Kátia? Sim. E como que surgiu, assim, como pintou terapia? Porque poderia pensar, eu quero ser professora, eu quero ser advogada, eu quero ser psicóloga, sei, mas por que terapia ocupacional? Por que se você pensou assim? Porque naquela época, que ano que você começou a faculdade? 2013, 2012. Gente, 2012 não tinha essa. Hoje dá um boom de terapia ocupacional, que a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Mas por que parou na sua cabeça assim, vou fazer terapia ocupacional? Muita gente me pergunta isso. Fala assim, nossa, você foi visionária, porque hoje é a profissão que está muito sendo procurada. É a profissão do futuro. Mas não foi visionária, né? Não fui visionária. Foi mesmo pela afinidade mesmo. Eu lembro que um dos meus maiores sonhos era cursar uma universidade federal. Durante muitos anos da minha vida, eu achei que não era capaz, né, de chegar lá. Por quê? Por causa da condição financeira? Por conta da condição financeira, por conta do meu contexto ambiental também, né, de tudo. Né, tive filho na adolescência, né, durante o meu ensino médio todo, eu tive duas gestações no ensino médio, isso impactou meus estudos. Dificulta mais um pouco, né, você tem que deixar com alguém. Isso, eu falei assim, eu não sei se vai acontecer, e pela distância também, né, antes, em 2012 a gente tinha a UF, mas não tinha poucos cursos, e federal, assim, era mais difícil. E aí, eu falei assim, eu quero fazer uma federal. E aí, eu fiz o Enem, e graças a Deus tinha o SISU, temos o SISU. E ali o SISU, ele amplia muito as possibilidades, né? Então, eu fui lá ver quais cursos que estavam lá. Vi que tinha terapia ocupacional, pesquisei no Google, no famoso Google. E quando eu vi, né, que a terapia ocupacional, ela misturava arte, atividade, cotidiano, ocupação, esse nome cuidado, esse nome arte e cuidado, juntos, que me chamou a atenção. Eu falei assim, nossa, acho que é isso. Desde criança eu sabia que era uma profissão que eu iria exercer uma profissão do cuidado, porque eu gosto de cuidar. Faz parte. Eu sei disso. Eu gosto muito de cuidar. Então, eu falei assim, nossa, cuidar através da arte, cuidar através do cotidiano, das atividades. Eu falei, acho que é isso aí. E fui sem conhecer muito. E cheguei lá, assim, eu digo que a universidade, para mim, além da terapia ocupacional, foi uma escola de vida, né? Mas eu penso assim, que você teve a força de vontade, você saiu do lugar, né? Eu falo que muito, até minha amiga Ana fala que a pessoa tem que sair do lugar. Isso. Você saiu daquele lugar, você teve força de vontade. Também tem, dizia a mãe da Kátia, né? Isso. Que realmente deu todo esse suporte de ficar com as crianças para ela poder estudar. Isso aí, qual o nome da sua mãe? Maria Aparecida. Maria Aparecida, obrigada aí, né? Eu lembro, e falando dela, eu lembro que ela falou assim, quando eu falei pra ela que em 2012... Desculpa, a gente ficou emocionada também, né? Em 2012, quando assim, né, não estava muito comum, fazer faculdade lá no Rio de Janeiro, no meu contexto ali, eu lembro que ela falou assim, vai que a gente dá um jeito. E assim foi, eu ia, voltava todo final de semana, sofri com a distância da minha família, dos meus filhos, da minha mãe, mas foi uma escola de vida além da terapia ocupacional. E lá, cada disciplina eu me apaixonava mais pela terapia ocupacional. E eu tinha um lema. Eu falava assim, já que eu saí de casa, já que eu estou fazendo todo esse movimento, né, com meus filhos e tal, eu vou aproveitar tudo que é possível. Então, participei de todas as atividades, todos os projetos possíveis. Você acha que você é fruto dos projetos sociais? Sim. Na verdade, é fruto da universidade pública, né, brasileira. Isso que a gente tem que dar valor, né? Também. Não estamos falando de ideologia, de política, nada. A gente tem que dar valor, né, às nossas faculdades também, né? Muito, muito boa e me formou como pessoa também, né? Eu devo muito. Eu considero a UFRJ a minha segunda casa. Então, lá eu aproveitei tudo. Então, lá eu tentei ter uma experiência em várias áreas de atuação. E isso foi muito bom, que quando eu cheguei aqui recém-formada, eu pude te atender. Eu atendia criança, eu atendia idoso. Então, eu tinha uma experiência, porque eu busquei muito lá, né? Essa era a minha estratégia de enfrentamento, até de estar longe de casa. Então, eu vou fazer tudo que eu puder. E eu acho bonito, porque... Por exemplo, eu chego uma pessoa, vou falar do meu contexto, chegar lá, um caso que qualquer um que pega, fala assim, nunca estou acostumada a pessoa ter com essa limitação motora, vindo de anorexia, e a Kátia, né, me atende, né, super bem, né, eu achei assim, parecia tão madura, né, e eu fui uma das primeiras, Kátia? Sim, foi uma das primeiras.
acho que eu comecei em 2017, acho que foi em junho de 2017 que Nossa, começamos. eu lembro que foi um pouquinho no meio do ano. E assim, né, eu fui pesquisar o que era anorexia de fato, né, o que a terapia ocupacional poderia estar contribuindo no seu caso. Eu vi que não era só uma questão de reabilitação física, tinha também uma questão de reabilitação, né, psicológica, emocional, não reabilitação, né, mas dar suporte a essa questão psicológica. Então viramos amigas, Exatamente. né? Viramos amigas e foi esse processo, assim, foi incrível, assim, estamos até hoje aí nesse e você puxando minha orelha sem. Tá merecendo? Não tá merecendo. Mistura terapeuta e amiga. Aí que dá M. Mas é muito bom, assim. Eu tenho muito... Eu considero, né, a minha atuação, né, eu sou amiga das minhas crianças. Sim. Eu quero ser, primeiro de ser terapeuta, eu quero ser amiga das minhas crianças. Você não vai tratar com inimigo, né? Então, assim, eu quero que eles me vejam como uma pessoa que vai... Kátia, né? Isso, como a tia Kátia. Eu gosto de ser chamada de tia Kátia. Algumas pessoas não gostam, mas eu gosto dessa proximidade. Sim. Eu acho assim, você falou aí das minhas formações, ainda quero fazer muitas outras formações. Qual que você almeja? Qual que você está hoje? Eu sei que você está fazendo após em Minas, né? Estou fazendo um mestrado. Mestrado. O que que você almeja mais? Eu sei que isso, toda profissão, a gente tem que estar se reciclando, qualquer. Então, o que você está almejando, Kátia? Tem uma formação, né, lá na Califórnia, né, que é um avançado de integração sensorial. Eu já vou fazer uma listinha que você deve trazer para mim. Esse é um dos meus objetivos, é fazer esse avançado em integração sensorial de Ares na Universidade de Califórnia, onde Ares, né... O que é? Isso que eu ia te perguntar, o que é isso? Não é Ares, não é signo não, você é Ares. Eu não podia perder a piada. O que é essa? Como que é o nome? É Dinhares. Na verdade, alguns pronunciam... É Dinhares, né? Ela é uma terapeuta ocupacional, né? Que criou o método de integração sensorial. Ela é viva ainda? Não, ainda não. E ela é a pioneira na integração sensorial, né? Ela criou esse método, criou essa abordagem, por isso que é integração sensorial de Ares. Porque a integração sensorial, todos nós fazemos, né? Tudo que a gente... É como o nosso sistema... ele recebe todos os estímulos sensoriais, processa, né, dentro do nosso cérebro e devolve com respostas, né, pra gente reagir a determinadas situações, né. Quando a gente está com frio, a gente se cobre. Quando a gente pisa numa coisa áspera, a gente tira o pé. Então, tudo isso é integração sensorial. É como você recebe o estímulo e como o corpo dá uma resposta. A gente fazemos isso, todas as pessoas fazem, né, só que tem algumas pessoas que têm transtorno do processamento sensorial, né, e aí, quando essa pessoa tem esse diagnóstico, a Dinhares, ela inventou uma técnica, uma abordagem que trata para que as pessoas diminuam, né, ou sente muito, ou sente pouco, né, então uma pessoa que tem, você já ouviu falar crianças ou adultos, né, com diagnóstico de transtorno do espectro autista, que usa o fone abafador, né, que ele, na verdade, é um abafador. E é por quê? É porque não ouve demais o barulho. Então, quando essa pessoa, ela ouve demais esses sons, isso acaba incomodando. Pensa, a gente está numa festa, aquele som interestridente de pessoas que não conseguem. Então, é como se a vida dela toda fosse assim. E aí, às vezes, o abafador, ele diminui esse ruído e aí essa pessoa fica mais, né, acomodada, sente, né, mais confortável. Então, essa pessoa, provavelmente, pode ser que ela tenha um transtorno do processamento sensorial. Aí precisa ele consegue diminuir, a pessoa que tem essa sensibilidade, consegue melhorar um pouco isso fazendo o tratamento? Sim, na maioria das vezes, sim. A gente consegue, se realmente for, né, um transtorno do processamento sensorial, com essa abordagem a gente consegue. Kátia, por exemplo, uma mãe que está desconfiada, assim, tipo assim, que tem um filho autista, o que ela deve fazer? Qual é a orientação da Kátia, terapeuta ocupacional? Que muitas mães não sabem, como que eu vou saber se meu filho tem de um grau leve ou não? Como que eu faço? Então, né, hoje, graças a Deus, a gente tem aumentado o número de diagnósticos mais precoce possível, né? A maioria das vezes, né, a via é a seguinte: essa mãe, ela vai ao pediatra, o pediatra encaminha para o neuropediatra,
e esse neuropediatra dá o diagnóstico, ou psiquiatra infantil, né, dá esse diagnóstico. Hoje, quem dá o diagnóstico é médico, né, gente? A gente pode sugerir que tem alguns comportamentos, né, o que acontece? Quando essa criança chega primeiro no terapeuta, vamos dizer, no terapeuta ocupacional, a gente faz a nossa avaliação, e aí a gente escreve um relatório e encaminha essa criança para o neuropediatra ou um psiquiatra infantil. E aí esse psiquiatra infantil ou neuropediatra, ele vai olhar aquele relatório junto com a observação dele, junto com a avaliação dele, e aí dá o diagnóstico. Hoje, o ideal seria pedir para essa criança procurar um neuropediatra, que a partir dele também ele encaminha para o terapeuta ocupacional. E para os outros, né? Mas nada impede também dessa mãe, né, ou desse adulto que desconfia também, né, de procurar um terapeuta ocupacional, um neuropsicólogo também faz, né, uma bateria de testes que também sugere alguns diagnósticos, e aí é um caminho. Mas acontece muito caso que a própria escola já percebe, não acontece? Eu acho que o ideal é que a escola comunique os pais algumas questões, né? E aí os pais, né, sejam orientados a procurar um terapeuta ocupacional. Você já fez umas palestras em escolas para isso, não é? Já fui em algumas escolas, já fiz na PAI, para os professores da PAI. Na nossa clínica, na Estação Brincar, todos os anos vamos até as escolas, né? A gente marca uma reunião com os professores para entender a demanda dos nossos, né, pacientes, e a gente faz orientação nesse momento também. Então, todo ano a gente tem o hábito de ir na escola e ver como que está lá, e também se disponibilizar para esse trabalho mais, né, coletivo, mais, né, de troca. Felipe, eu esqueci de colocar a foto aí do Fato Conversado, né, que eu esqueci de mandar, mas saiu uma matéria, eu coloquei no Instagram, gente, segue lá, @Fato Conversado, YouTube também, Fato Conversado, vai estar entrevista e tudo. Tem uma notícia sobre um rapaz que passou na UFAL, né, que é a Universidade Federal de Alagoas, em medicina, passou na prova e tudo, mas foi reprovado na banca. O que você vê sobre isso? Só porque ele tem autismo grau leve. O que você pensa sobre isso, Kátia? Então, a gente precisa averiguar quais foram os critérios de reprovação, né? Se ele passou na prova, você acha que... Se os critérios de reprovação for por conta de alguma condição, né, que possa ser, né, atenuada, se houver um suporte, acho que seria interessante, né, averiguar isso aí, porque... Eu acho que é um preconceito, não é? Capacitismo? Pode ser preconceito, pode ser capacitismo, a gente precisa averiguar, mas, né, o que a gente precisa atentar é se realmente essa pessoa foi né, impedida de trabalhar, né? De estudar medicina. Por conta da sua condição, pro seu diagnóstico. Isso realmente é capacitismo e não pode. Conta, então, pergunta, porque muitas vezes até a Kátia me dá aula. O que é capacitismo, Kátia? É quando você, né, julga que essa pessoa não consegue realizar alguma atividade, alguma ação, algum trabalho, até alguma atividade de lazer, pela sua condição física, psicológica, por um diagnóstico, né? Antes mesmo de testar, antes mesmo de dar oportunidade para que essa pessoa consiga realizar. Né? Você olha para uma pessoa e já taxa ela como uma pessoa que tem, né, que não é capaz, né? Então isso é capacitismo, é muito comum na nossa sociedade. Eu passo já, ó. É muito comum, infelizmente. Sim. Eu acho que tem uma bandeira aí que está levantando contra, né, o capacitismo. E eu acho que a gente precisa estar, né, falando sobre isso cada vez mais, elucidando e fazendo um trabalho de educação mesmo, né, com a população com relação a isso. Que eu acho que é meio cultural, né, não? É cultural, né, a gente tem historicamente, né, a pessoa com deficiência, ela é tratada de uma forma muito pejorativa. Sim. Se a gente for estudar a história, né, da pessoa com deficiência no mundo, são coisas bizarras. Então, assim, hoje estamos num momento assim que podemos dizer que avançamos muito, mas precisamos muito mais. Mas eu acho que o termo né, a gente está sempre vigilante, sempre saber dos nossos direitos, dos direitos da pessoa com deficiência, né? E sempre buscar as pessoas, né, no entorno, a comunidade em torno, sempre ciente dos direitos da pessoa com deficiência e lutar, né?
Não estou dizendo que é, né, brigar, não. Sim, e lutar pelos seus direitos. Exatamente. Felipe fez uma pergunta antes, aqui em off, que ele não sabia qual é a diferença de terapeuta ocupacional, psicólogo. Ele fez até uma pergunta para a Kátia em off. Então, muita gente pode ter, né? Porque tudo é de uma equipe multidisciplinar. Isso. Qual é a diferença? Que ele pensa assim, terapia, terapeuta, terapia ocupacional e psicologia, Kátia? Psicologia, né? Por conta do terapia. Do terapia, que não tem nada a ver, tá, Felipe? Então, né? É bem diferente. A diferença é o objetivo, né? O terapeuta ocupacional, ele tem objetivos específicos, eles têm estudo específico. A psicologia, né? Eu tô falando assim de uma forma bem superficial, porque não me aprofundo, não sei, né? Sim. A psicologia, acredito eu, né? Na minha ignorância aqui, na minha pequenez, né? Que é voltado mais para as questões, né, psicológicas, emocionais e tudo que atravessa essas questões, né, o ser humano diante dessas questões. O terapeuta ocupacional, ele considera, assim, as questões emocionais e psicológicas dessa pessoa, mas considera para dar suporte para com que essa pessoa realize o que ela acredita que deve realizar. Né? Então, o terapeuta ocupacional, ele garante a autonomia, ele busca, né, estratégias e recursos para garantir que essa pessoa seja autônoma e independente, dentro do que ela acredita que deve fazer, que ela queira fazer, que a sociedade pede para ela fazer, que ela precisa fazer. Então, o terapeuta ocupacional, ele lança a mão de recursos para reabilitar a pessoa, para que ela consiga realizar suas atividades cotidianas de forma satisfatória. Kátia, como que você vê hoje em dia esse boom, isso que eu ia falar, do pessoal que tudo querendo fazer terapia ocupacional? Você acha que é mesmo vocação porque até tá em falta? Porque está em falta hoje profissionais, né? Para bons profissionais de terapia ocupacional, e agora está assim, as universidades enchendo de terapeutas ocupacionais. Você acha o quê? Que você acha que é mesmo vocação à vontade, ou que porque eu vou conseguir logo um emprego? O que é que você difere esse... Como você, professora, também se avalia isso? Eu acho, assim, muito bom, assim, nós, terapeutas ocupacionais, eu só estou formada, vai fazer 8 anos, né, todos os terapeutas ocupacionais, eles ficam alegres, né, com essa procura por ser terapeuta ocupacional, porque eu acredito que quanto mais terapeutas houver, mais fortes seremos, né, e esse boom vem muito por conta do transtorno do espectro autista, né? Que vem numa crescente. E o terapeuta ocupacional é evidenciado, né, sempre que o terapeuta ocupacional faz diferença na vida dessas pessoas. Eu acredito, né, que pode ser que as pessoas vão pelo mercado, mas acontece mesmo. É comum. Mas toda profissão, né? Eles vão por... Tem pessoas que chegam lá pelo mercado, eu vou ir para terapia ocupacional porque eu sei que eu vou conseguir trabalho, mas chega lá e se apaixona pela terapia ocupacional. Eu, como professora universitária, né, tanto da FAMESC quanto da FUNITA, meu papel é encantar eles. É oferecer uma terapia ocupacional, né, um aprendizado que encante essas pessoas que estão lá e a serem terapeutas ocupacionais de excelência. Esse é o meu papel, essa é a minha missão, é principal, eu acho, que eu acredito, né. Então, assim... isso acontece, ir pelo mercado, ir pela vocação, sempre acontece, acho que em todas as profissões. Menos jornalista, quem sabe não dá dinheiro. Porque a gente vai trabalhar para ganhar dinheiro, não tem como fugir disso. Mas, assim, lá na faculdade, né, a pessoa começa a perceber se é para ela ou se não é. Né? E eu acredito que quem vê que não dá para ela, ali no processo já não fica. Mas meu papel ali é encantar. É fazer com que eles fiquem. Kátia, você, já falamos, você vê que todo mundo quer fazer por causa do autismo, né? E os outros casos? Eu acho assim que falta mais assim, ter essa inserção, mas ter tipo assim, eu sei que você aceitou o meu caso e soube trabalhar, mas tem muitos, eu acho que fica tão focado no autismo, gente, nem nada contra, eu acho que, né, eu estou dizendo que tem que ter mais para outros tipos. Você acha que... Eu acho que acontece, tem a lógica do mercado, né, existe. Então, se tem mais demanda para... É claro que os terapeutas às vezes vão ser sugados por essa demanda. Mas, por isso que eu falo, né,
assim, amo a ideia de ter outras universidades aqui no entorno, né, com curso de terapia ocupacional. Isso, acredito eu, que isso vai ser determinante para ampliar as áreas de atuação. Né? Porque ali eu já percebo nos meus alunos que alguns vão para a área infantil, outros vão para a área geriátrica, outros para a reabilitação física, já consigo detectar. E eu fico muito feliz, né? Porque assim a terapia ocupacional cresce. Né? Porque a gente precisa mostrar o quanto a terapia ocupacional é grande, potente na transformação de vidas em qualquer faixa etária. Tem algum caso que você te fez positivamente, você falou assim, nossa, eu consegui, tipo assim, um caso tô falando, tira o meu caso, tá? Em um caso assim de autismo, ou outro que chegou bem debilitado e você falou assim, de pensar, poxa, eu tô conseguindo fazer um bom trabalho? Eu tenho, assim, eu não tenho um caso, mas assim, eu comecei a atender, né, com a maioria das crianças, eu já consegui dar algumas altas, né, alguns estão comigo ainda até hoje, e assim, a partir do momento, hoje o Instagram, ele ajuda muito pra gente acompanhar essas pessoas que já não estão mais com a gente ali no dia a dia. Então, quando eu vejo... Você vê Instagram, Kátia? Mande mensagem direto! Quando eu vejo que essas crianças, principalmente crianças, né, estão participando da vida social, que elas estão conseguindo fazer apresentação, né, na escola, que as mães ali possam, os pais, né, momentos em família tranquilos, de brincar, né, comum. Quanto mais aquele caso, assim, de criança muito isolada, que não conseguia nada e hoje está interagindo. Então, é exatamente isso. Então, eu vejo ali, né, essas crianças que receberam alta, realizando essas atividades, para mim, é um sucesso, né. Mas eu tenho um caso que foi na faculdade, que me marcou. Lá no Rio de Janeiro. No último ano de estágio, né, que foi uma área que é interessante a gente falar aqui, que é uma área da oncologia. Nossa, né? E gente, é isso, eu queria até dar um porém. Precisa de terapia ocupacional na oncologia, olha só, e eu falando um monte de coisa. Não... E faz a diferença, porque eu vou contar um caso aqui muito interessante, que vocês vão entender, né, um pouco melhor o que o terapeuta ocupacional ele pode fazer. Então, eu tive um estágio, né, que era no setor da oncologia, e a gente sabe, né, que nesse setor, quando a pessoa vai fazer quimioterapia, ela fica um tempo, depois vai para casa, volta. Então, foi um estágio de 6 meses, e aí, por coincidência, no início do meu estágio, essa senhora, ela estava sendo admitida, tinha acabado recentemente, tinha recebido diagnóstico. E então, o câncer é onde? Era... um câncer no sangue, não lembro muito bem, era mieloide, alguma coisa assim, então, não lembro muito bem especificamente. Então ela tinha, e realmente, pelo que eu tinha entendido, era um câncer bem complexo. Nossa. E aí, ela começou a fazer a quimioterapia, e o primeiro dia foi muito difícil para criar vínculo com ela, porque realmente ela não queria nada, e enfim. Aí eu voltei no segundo dia, voltei no terceiro, e fui aos poucos e consegui criar um vínculo com ela. E aí ela chegou para mim um certo dia e falou assim, Kátia, eu tô com o seguinte problema. Eu não quero que as pessoas saibam que eu tô com essa doença. É direito dela. Sim. Né? Então, eu tô ali para garantir o que ela quer. Ela estava internada? Estava internada numa das vindas dela. E aí, eu quero cortar o meu... E o meu cabelo tá caindo. Eu quero cortar o meu cabelo. Eu falei, tá, mas eu quero que você corte. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fui lá correndo pra minha professora e perguntei assim, eu posso? Ela, pode. Nossa. Aí eu levei Aí o que eu fiz? O que o terapeuta ocupacional faz? Eu falei assim, tá, eu vou tentar transformar esse momento no momento... Você sabe que Deus que colocou você naquele momento, que você tem muito, assim, eu falo, não é puxar saco nem nada, você tem muita habilidade, você, pelo seu jeito, tem muita de lidar com algumas situações que muitas pessoas não teriam. Naquele momento, né, eu tentei... oferecer, a minha ferramenta de trabalho naquele momento era a empatia, era o cuidado e era o amor. Era isso. Era o que eu tinha para dar naquele momento. E ela era jovem? Ela tinha 50, né? E assim, e o que a terapia ocupacional poderia fazer naquele momento? Que é oferecer alguma atividade que fosse significativa para ela naquele momento. Exatamente. E se ela queria cortar o cabelo, que faz parte, né? Que é um processo que é uma atividade instrumental de vida diária, que o terapeuta ocupacional precisa dar suporte para aquele momento.
E diante da situação dela, ela não poderia fazer sozinha naquele momento, ela estava debilitada, eu falei, eu vou. Aí eu fiz o quê? Eu montei como se fosse um salão de cabeleireiro. Cheguei lá numa alegria total, vamos conversar, trouxe revista para você ler, e montei um ambiente ali... Mais alegre. E assim foi, eu raspei o cabelo, tremendo, mas raspei o cabelo dela, cortei o cabelo dela. E aí eu falei assim, agora... Aí ele trouxe um monte de lenço para experimentar, ela falou assim, ai, Cátia, mas não tô satisfeita. Eu falei... Porque ela não queria que os outros soubessem. E aí eu falei assim, aí minha professora pegou e falou assim, olha, tem um laço rosa, não sei se vocês sabem você sabe dessa instituição, que é uma instituição que eles doam perucas, né, para pessoa que está passando por reabilitação com relação ao câncer. E aí eu mandei mensagem, vi o que precisava fazer, mandei foto dela, mandei tudo, fiz o processo todo e chegou a peruca na casa dela. Depois ela manda para mim uma foto lá em Copacabana, tomando uma cerveja com a peruca. Eu acho que esse foi um caso muito interessante, porque assim, eu participei do processo ali com ela, intermediei essa vinda da peruca, cortei o cabelo, ela conseguiu realizar uma atividade significativa. Isso, e ela saiu. Ela saiu de casa, ali nesse momento terminal ali da vida dela, ela conseguiu fazer algumas atividades significativas. Ela já se foi. Ela já. Ela trouxe a vontade, né, de escrever, né, para o neto dela, para deixar para o neto dela. A gente fez essa atividade de um caderno. Então, assim, o terapeuta ocupacional, ele atua também, né, na fase terminal da vida. É isso que eu falo, mas não é muito pesado tanto, porque não é só na fase terminal. Tipo assim, você pode... Né? Todo mundo tem, você que atende, as pessoas que você atende tem uma deficiência que pode levar assim a qualquer hora, como todos nós, qualquer um, mas eu tô falando, tem uma gravidade maior. Você não, como você pega esse amor, você tem essa empatia, não é muito difícil, não é muito doloroso, não, cara. Essa que me marcou por conta desse processo. Sim. E me marcou também porque ali eu entendi a potência da terapia ocupacional, né? O cuidado da terapia ocupacional, a sensibilidade que a terapia ocupacional me trouxe para eu tentar trazer aquele momento alguma atividade significativa para ela. E eu fiquei tocada assim, e a gente fica, não tem jeito, porque a gente trabalha com vidas, né? E principalmente, tudo que chega para nós, terapeutas ocupacional, eu costumo falar com meus alunos, nós somos profissionais que resolvem problemas. Sim. Então, problemas chegam até nós, para a gente tentar resolver. O que a gente precisa fazer é lançar a mão de estratégia para a gente resolver esses problemas da melhor forma possível. E outra coisa que eu costumo falar com eles, né? A gente pode ter curso internacional, curso nacional, com a melhor terapeuta ocupacional do mundo, mas se a gente não tiver empatia, amor, cuidado, amor ao próximo, né? Quem trabalha com crianças, principalmente com essas famílias, a gente não consegue desempenhar um bom trabalho. Então, a minha ferramenta principal é o afeto e o respeito com essas crianças, com esses adultos, com esses idosos que chegam até mim. Então, a gente usando essas ferramentas, né, junto com a responsabilidade de atuar, né, de forma fidedigna com os princípios da terapia ocupacional, eu acho que é o caminho. Eu acho que aí a gente consegue transformar vidas, é aí que a gente consegue, né, entender o nosso papel, né, nesse cuidado, né, o papel com essas pessoas. Eu acho que é isso, assim, o que mais me marcou foi esse, mas toda vez que eu vejo um paciente meu participando da vida em sociedade, né, conseguindo realizar essa atividade junto com a sua família, feliz ali, para mim é o que me marca, é o que me motiva a seguir em frente e estudar cada vez mais. Cátia, quem são os seus ídolos na terapia ocupacional? Ah, são vários. Mas assim, qual que você assim, fala assim, o cara é top, o cara é pica, como diz o Jean? O Dinhares, né, que é a criadora da integração sensorial. A Lígia, né, que é daqui, Brasil, ela é, na verdade, ela é dona da Ludens, né, acho que agora ela tá só com a Ludens Cursos, né, mas ela é de Campinas, onde eu fiz o curso de integração sensorial. Meus professores, então assim, não tem um, né, são vários terapeutas ocupacionais que passaram pela minha vida, né, meus amigos terapeutas ocupacionais são meus ídolos, eu não consigo colocar um, assim, acho que todos, né, participaram, mas tem uma pessoa, né, que eu considero muito, que é a Rosana, que é a terapeuta ocupacional que me acolheu aqui em Bom Jesus,
né, que abriu as portas aqui em Bom Jesus para mim. Ela que foi, né, pioneira também da terapia ocupacional aqui em Bom Jesus. Eu falo que eu não sabia e, tipo assim, que quando a Ana, minha amiga, Ana Brito, me enviou para ela, e eu falo, até perguntei, eu sou muito indiscreta, eu falei assim, terapia ocupacional, o que faz o treino? Ela falou assim, que eu já fui fazer essa pergunta, ela falou assim, vou te passar, tipo assim, chupa essa manga, Kátia. Né, então, é a Rosana. A Rosana, então a Rosana, ela abriu as portas da terapia ocupacional aqui em Bom Jesus, que eu acreditava que nem eu ia conseguir emprego aqui, porque na época não tinha um boom ainda, né? Sim. Da terapia ocupacional. Mas aí você chegou aqui, você formou, aí você veio embora. Isso. Mas sem saber se não teria... A Rosana, ela já estava ali me chamando para trabalhar junto com ela. Não, mas antes disso, você fez o contato para ela? Eu fui até... Quando eu descobri que tinha uma terapeuta ocupacional, que eu não sabia quando comecei o curso. Mas aí sempre você também, é isso que eu falo, a gente tem o sonho, mas a gente tem que correr atrás. Isso. E aí eu fui até... Ela atendia minha prima. Por coincidência, durante a faculdade, ela foi atender minha prima. E aí eu falei, eu posso ir lá ver e tal. Aí fui. E aí eu fiquei encantada, assim, com o trabalho. E ela me conheceu. Ela falou, quando você se formar, você vem trabalhar aqui comigo. E eu acho que isso também, eu acho que tem que dar, agradecer mesmo a Rosana, porque, tipo assim, essa disponibilidade de agregar, isso que precisa ter, né? Eu acho que isso você faz também, né? Isso. E hoje em dia é muito difícil a gente encontrar pessoas que abrem as portas pra gente. Isso, porque você está começando, você vai querer, depois vai tomar, entendeu? Eu acho que tem muito esse pensamento do egoísmo, isso em tudo, né? Isso. Mas graças a Deus, assim, durante o meu processo, durante a minha trajetória, eu encontrei muita pessoa, só gente boa, né, que contribuíram muito, assim, para que eu chegasse até aqui. Não que eu tô num lugar muito, né, não. Kátia, mas se você vê a sua história, e eu acho assim, a gente não vai ficar contando a história de vida, mas a Kátia, né, você pode dizer que você é elite, né? Não. Né, Kátia? Hoje, Bom Jesus tem muitos bons terapeutas ocupacionais? Temos. Hoje, né, a gente pode contar, acho que temos 5, temos poucos ainda, mas tem a Luísa, né, que é a coordenadora. Tebaldi, né? Tebaldi, que é a coordenadora da FAMESC, minha coordenadora, que tem uma clínica, né? Telmundo, que é muito famosa aqui na região. Temos também o Ângelo, né, que trabalha no MTE, da Unimed, a Thaís, que trabalha comigo lá na PAI, né? Acho que o Ângelo, Thaís, Luísa e eu. Acho que é isso. Somos 4. Então, gente, só temos 4 bons, mas precisa ter mais Bom Jesus. Mesmo. E você acha, quem você está dando aula, você vê potencial? Não, Maria Carolina. Você vê potencial para ser bons terapeutas ocupacionais? Vejo. Estão indo para o 4º período, né? Tem uma turma indo para o 4º período e outra indo para o 3º período aqui no Bom Jesus. E assim, eu vejo grandes terapeutas ocupacionais. Essa semana passada tivemos uma confraternização e eu fiquei assim imaginando, gente, quero muito estar com eles, né, formados, a gente, né, promovendo algum evento aqui na região de terapia ocupacional. Já vislumbrei eles, assim, profissionais, e eu tenho certeza que serão profissionais de excelência, tem estudantes muito dedicados. E Bom Jesus pode aguardar que vai ser presenteado com bons terapeutas ocupacionais. E o que falta, que você vê na terapia ocupacional em Bom Jesus? O que falta de mais estrutura para esses terapeutas profissionais, ocupacionais, tipo você, a Luísa, a Thaís, o Ângelo e outros que se formaram, o que faltam mais de apoio à terapia ocupacional em Bom Jesus? Estou falando de Bom Jesus. Eu acho que a abertura de concurso, né? Foi até uma questão que levantamos, fomos alguns alunos, né, até o prefeito na época, conversamos isso com ele prontamente falou que os próximos concursos com certeza irá ter vaga, porque o último não teve, né? E os próximos concursos irão ter vagas para terapeuta ocupacional. Acho que os dispositivos da saúde pública de Bom Jesus merecem, né? A população de Bom Jesus merece terapeuta ocupacional no serviço público. Faz falta, né? Faz falta. Temos o Abrigo também, né, que é uma instituição, né, de caridade, mas também que tem um certo convênio com a prefeitura, que talvez um lugar que também precisa, né, inclusive... Qual o trabalho da terapia ocupacional para os idosos especificamente? Vou dar um exemplo que eu acho que é mais fácil, né? Tivemos uma atividade com os alunos da FAMESC, né, nesse último semestre. Fomos lá fazer alguns recursos com relação à adaptação postural, né? Então, o terapeuta ocupacional, dentro de uma instituição de longa permanência para idosos, que é o caso do Lar dos Idosos ali,
né, Abrigo José Lima, né? E o que o terapeuta ocupacional pode contribuir ali, né? Ele vai tratar, né, com relação a essas deformidades, porque a maioria dos idosos, né, eles ficam a maior parte do tempo sentados ou deitados, né? Então, com o corpinho já, né, debilitado por conta do tempo, né, a chance de conseguir, né, uma contratura, uma postura que faça uma deformação é maior. Então, se a gente trabalhar com adaptação postural, que é adaptar cadeira, adaptar sofá, adaptar cama, adaptar, né, tudo isso, a gente previne, né, muito a deformidade daqueles idosos e também favorece a funcionalidade. Com uma boa postura na cadeira, talvez o idoso que não conseguia se alimentar volta a se alimentar, né, que não consegue, um idoso que fica com uma posição mais voltada para trás, ele fica olhando para o teto. Aí, se você posicionar a cadeira, ele começa a olhar para frente, olha o quanto de participação social você vai oferecer para ele. Então, são pequenos detalhes que o terapeuta ocupacional, ele observa e adapta ali o ambiente para que esse idoso consiga ter mais participação social, mais autonomia, mais independência e também uma adequação do ambiente para favorecer a segurança, para favorecer, né, a deambulação ali, independente do nível de dificuldade que esse idoso vai ter. Porque dentro de um lar assim, a gente, desde de idosos que ficam o tempo todo na cama, e o idoso que consegue deambular, e a gente pode fazer adaptações para garantir autonomia e independência para esses, né, idosos de diferentes dificuldades. É igual o terapeuta ocupacional pode auxiliar o arquiteto ou alguém que vai na casa, porque eu falo isso, porque quando eu voltei da UTI para casa, eu fiquei na cama e a Kátia, gente, que ela o meu banheiro é todo readaptado pela Kátia. Como que é como que você faz, Kátia? A gente faz adequação ambiental. A gente pode estar atuando junto com o arquiteto, sim, né? Seria incrível. Seria. Né? Vamos pensar, vamos construir uma casa para uma pessoa com deficiência, né? Então, toda adaptada, toda acessível. Então, o terapeuta ocupacional, ele vai ter, né, esse conhecimento de oferecer suporte para esse arquiteto, ou, né, uma capacitação para esse arquiteto, para construir uma casa adaptada. Já planejar ela de forma adaptada. Seria muito bom, né? Seria incrível. E tem terapeutas ocupacionais trabalhando com a engenharia também. A gente tem o terapeuta ocupacional na área de ergonomia. Olha! Né, eu tenho até uma professora que o mestrado, o doutorado dela foi com o pessoal da engenharia, do design, pensando em construção de mesa, cadeira, toda de forma adaptada e também anatômica, favorecendo uma boa postura da pessoa, seja ela com deficiência ou não. Mas de forma isolada não, de forma independente, o terapeuta ocupacional ele pode nas casas que já estão construídas, casa, escola. Sim, você fez isso no meu banheiro, né? Isso. Casa, escola, praça, parque adaptado, né? Ele pode dar um suporte com a prefeitura também para construir esses parques adaptados, acessíveis, mas ele pode ir na casa das pessoas, escola também, e direcionar, né, algumas adaptações mais simples e também as mais complexas. É isso que eu ia falar, Kátia. É sobre... Ai, gente, corta aí que eu tô lembrando. Me fugiu o que eu ia falar, gente. Meu Deus, o que eu ia falar? Aí tu falou da adaptação. Ah, tá. Ó, corta essa parte. Kátia, e como mesmo que você socializa o paciente, leva para ir no mercado fazer compra, sair, levar ao cinema. Como é o nome que você falou? Atividade instrumental de vida diária. Né? Como que é isso? Porque terapia ocupacional, né, dentro de um documento que a gente chama de AOTA, né? AOTA, né? AOTA, isso. Ele traz pra gente algumas ocupações que a gente precisa, né, aprofundar. E uma delas é a atividade instrumental de vida diária. Que essas atividades que a gente faz, né, fora da casa, né, quando a gente vai ao mercado, né, e tirar um dinheiro do banco, isso é uma atividade instrumental de vida diária. Felipe, quando a gente for à praia. Quando a gente vai no supermercado fazer compra, é uma atividade instrumental de vida diária, né? Então, as minhas crianças, né, a maioria delas, elas chegam com 3 anos e vão indo até... Quando chega a 7, 8 anos, eu começo a realizar essas atividades instrumentais de vida diária pensando nessa autonomia, nessa independência dessa criança, né? Então, eu levo no mercado para fazer compra, eu vou no café para fazer um lanche, eu vou no restaurante. Isso tudo para dar suporte, né, e treinar essa criança a realizar essas atividades com autonomia.
né? E eles amam, né? A mãe dá o dinheiro, a gente faz a lista, mas tudo isso é preparado antes. Sim. A gente faz uma lista de compra, não. A gente planeja essa atividade antes, em consultório. A gente faz se fosse no mercado, a gente faz uma lista. Eu peço para essa criança perguntar a mãe ou o pai se está precisando de algum item. Essa criança chega com uma lista e a gente vai, né? E aí, qual é o meu trabalho, né? Ajudar também nessa percepção do ambiente, porque às vezes essa criança vai no mercado, já chega no mercado, então fica assim, eu quero ir no mercado tal, onde que você acha que é? Aí ele fala, eu acho que é ali, acho que é por ali, então trabalha essa questão da localização, o nome do mercado, né? O preço de cada item, quantos itens foram pegos, se está tudo certo na lista, então dá para trabalhar várias questões cognitivas ali, de funções executivas, né? Dentro dessa atividade instrumental de vida diária. Cátia, com o final do ano, assim, com esse Réveillon, qual o risco desses fogos para a criança autista? Eu sei que tem lei, mas sempre solta. Quais os riscos que você pode falar para essas crianças que têm o espectro autista? Então, as crianças que têm, né, o transtorno do espectro autista, como eu te disse, ela pode ser hipersensível ao som. Ouvir de forma maior, né, maior intensidade aquele som do que a gente que não tem essa hipersensibilidade. Então, quando acontece isso, que os fogos, na maioria das vezes, ele é inesperado, né, esse som, ele vem de uma forma muito intensa, e isso pode gerar crise. Isso pode gerar crise sensorial, isso pode, né, acontecer várias coisas com essas crianças. Então, assim, o ideal seria, né, acho que tem fogos que são produzidos sempre silenciosos. Mas eu nunca vi. Só fala. Fica bonito, mas não precisa de tanto soltar aquele, tanto os animais quanto as crianças. Então, isso prejudica realmente. Pode causar uma crise sensorial nessa criança que pode impactar ali, que talvez o dia, mas talvez crise sensorial pode durar até um dia inteiro. Então, não vale, né, aquele barulho todo. Talvez só as imagens é mais bonito. E quem é Cátia Coelho? Cátia Coelho por Cátia Coelho. Eu sou teimosa, né? Cheguei até aqui temando, né? Eu me considero uma pessoa, né, meio desorganizada. Meio? Enfim, é muito difícil falar da gente, né? Mas, assim, eu me considero uma pessoa teimosa e isso não é uma coisa ruim. Eu acho que por conta de teimar, né, a buscar coisas inimagináveis que eu cheguei até aqui. Eu considero, assim, eu brinquei antes que não, mas eu considero, sim, onde eu cheguei, assim, um lugar no qual eu não imaginaria estar. Eu nunca imaginei que a terapia ocupacional pudesse me dar tanta coisa como me deu. E eu não estou falando de questões de recursos, e sim de pessoas, de conhecimento, de experiência, né, de vida, de entendimento de vida. E eu acho assim, a terapia ocupacional, ela me deu a oportunidade de fazer o que eu sempre quis. Que eu lembro que um dos meus desejos era cuidar. Então, a terapia ocupacional, ela é intermédia, ela intermedia, né, faz o intermédio desse meu desejo de cuidar, que é o que eu sempre quis, né. É isso. E olha ali para a câmera e fala o que você quiser mandar um recado aqui para essa aqui. Tá. Para os seus parceiros, porque tem que trabalhar com você, seus alunos, para quem que você quiser. São muitas pessoas, né? Graças a Deus a minha vida é cheia de pessoas e eu amo as pessoas, então isso é muito bom. Então, assim, eu só tenho gratidão, né? Eu aproveito esse espaço para agradecer, né, todos os pais, todas as crianças, todos os adultos, né, que passaram pela minha vida, os idosos, né, os meus alunos, queridos alunos, né, eu deixo aqui, né, gravado a minha né, promessa, né, de sempre estar me capacitando, estudando, buscando cada vez mais para que eu me torne uma pessoa suficiente para vocês, assim, né, acho que esse é o meu propósito, né, sempre buscar para ser um pouquinho mais para vocês, para oferecer o melhor para vocês, meus alunos, meus pacientes, os pais, as famílias dos meus pacientes, né, e também para minha família, né, de estar ali junto com a minha família, e enfim, eu quero agradecer também muito aos meus filhos, meu marido, minha mãe, né, meus tios, meus primos, que estão sempre comigo, sem eles, assim, eu não seria nada.
Eu só tenho que te agradecer. Olha, eu dessa forma. Obrigado, que eu não sabia, que eu não conseguia ir batendo palma. Falta ainda isso que eu consegui escrever melhor para você. Eu consegui bater palma por causa da Kátia, tá? Um orgulho te ver aqui. Muito obrigada. Eu tô realmente muito emocionada. Entendeu? Tá, você aqui. Gente, muito obrigada por ter acompanhado. Obrigado, Kátia. Você é minha patrocinadora. Você que sempre acreditou em mim. Também não acredita, não. Aqui. Entendeu? E você está te entrevistando nesse momento tão emocionante. Estamos perto do Natal, né? Tinha que trazer você aqui. E agradeço a todos aí que estão acompanhando mais esse episódio do Fato Conversado. Segue lá, Instagram, @Fato Conversado. E entra no YouTube. Fato Conversado, gente. Obrigado, Felipe. Muito obrigada aí, Sandro, por todo o apoio. Um grande abraço aí. Fique com Deus.